Bom, pessoal, é um prazer a gente voltar aqui no Agropapo de Marketing. A gente começou a fazer esse quadro aí para bater papo com colegas, com pessoas que trabalham no agronegócio, que vêm trazer uma informação qualificada aqui para vocês. Essa pausa foi forçada aí, a gente, em função da pandemia, não podemos nos encontrar pessoalmente e também com o decorrer dos projetos. E então decidimos agora retomar em modelo virtual, então estamos fazendo esse papo aí, essa retomada em modelo virtual. Vou deixar aqui o Marco se apresentar, falar rapidamente aí. Marco, meu sócio na 5P2R. Boa tarde, Anderson, Fátima, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Presença. Obrigada. Você aqui. Bom, a gente está aí nesse projeto aqui do Agropapo de Marketing. Eu sou Marco, sócio do Anderson na 5P2R. Trabalhamos aí muitos anos juntos, somos aí decanos ou mais, né, no agronegócio, e trabalhamos há muito tempo aí nessa cadeia do agro, nessa cadeia de grande potencial, de grande resultado aí para a economia brasileira. E a gente tem prazer em estar aqui e ouvir um pouco aí da Fátima, da experiência dela, né? Como é que o RH agrega aí para o agronegócio. Então, a nossa conversa hoje vai ser nisso. Então, obrigado mais uma vez, Fátima. E a gente é marqueteiro, né? E como marqueteiros raízes aí, a gente precisa muito de pessoas, né? Então, a questão das pessoas, da gestão de pessoas, da preparação de times, de seleção de boas pessoas, ela é fundamental. E eu já conheço a Fátima há alguns anos aí, vou deixar ela se apresentar e a gente fazer esse bate-papo, esse encontro entre gestão de pessoas, recrutamento, como que a gente trabalha aí com pessoas, com marketing, né? Então, Fátima, por favor, se apresenta aí para a gente. Obrigada, Anderson, obrigada, Marco. É um prazer estar aqui com vocês e falar de RH para mim é uma delícia, porque nós vamos estar falando de um assunto que não tem muitas regras, as pessoas não têm muita similaridade, digamos assim, em termos de resultados. Eu estou nesse mercado já há mais de 30 anos. A minha empresa, a Lógica Consultoria, foi fundada em 91, então fez 30 anos agora em janeiro, com um braço de agronegócios há mais de 5. E para mim foi uma surpresa, porque nós somos convidados a ser parceiros de uma consultoria internacional no agro, e para mim foi uma surpresa muito grande atuar nessa área com características tão diferentes de tudo que eu já tinha visto, né? E assim, eu estou realmente encantada, feliz demais de estar no agro, né? E cada vez que quanto mais a gente trabalha com essa área, mais encantada a gente fica. E, enfim, a nossa atividade não se resume a recrutamento e seleção, mas a todos os subsistemas de RH, sejam eles de implantação, seja eles de revisão, ou a implantação de um RH completo, um RH estratégico completo. Então, em matéria de recursos humanos, já tem uns aninhos aí nas costas. É melhor não falar muito em tempo, que senão descobrem. Não, eu não faria isso, mas a Fátima já começou a falar aí, a gente, acho que se conheceu, né, Fátima? Você estava no começo aí do foco no agronegócio, começando a trabalhar no agronegócio, né? Então, exatamente. Na época aí, através da Absolo, né, precisava contratar algumas pessoas e eu tinha uma função diretiva lá, daí conheci a Fátima, a gente teve uma boa afinidade aí, conduzimos um processo... Isso mesmo. Uma posição só, né, Fátima? Começou como uma coisa pequenininha. Mas está lá, né? Está lá. Interessante que continua lá, o responsável lá pelo marketing na associação, o Kleber, que foi muito legal o processo. Isso. E depois aí tive a oportunidade de também trabalhar com a Fátima na microquímica, na empresa que eu trabalhei até recentemente, e foi bem legal aí. Mas então o começo foi mais ou menos nessa época, né, Fátima? Assim, foi através desses primeiros projetos, né? Exatamente, foi muito legal ter trabalhado com a Absolo e principalmente com vocês na microquímica, né? Que me deu uma visão até muito mais abrangente. Todas aquelas fórmulas que nós elaboramos para trazer os RTVs foi muito legal.
Muito legal. E aí, Fátima, também assim, aproveitando aí para você contar um pouquinho de o que você notou assim de característico, de interessante nas pessoas do agronegócio, né? Porque você já tinha uma experiência grande aí, longa em outros segmentos, mas quando você começou a conversar, a conhecer, selecionar, lidar com as pessoas do agronegócio, o que você destacaria assim que você acha que são pontos específicos aí relevantes do agronegócio? Olha, o que mais me chamou a atenção foi a regionalidade. Quando a gente trabalha com empresas nacionais ou multinacionais aqui de São Paulo, ou você faz uma colocação do profissional para trabalhar aqui, ou você faz, eventualmente, para trabalhar em determinada capital, mas é uma pessoa. No agro, não, são times. Então, são times que trabalham no Mato Grosso, são times que trabalham no Centro-Oeste, Sul, e cada região dessa tem peculiaridades muito distintas. Então, assim, a característica regional foi uma coisa que chamou muita atenção. O quanto é difícil você colocar um profissional que trabalha no Sul, por exemplo, para trabalhar Norte e Nordeste. Não dá, não dá. A não ser que ele já tenha tido essa vivência, ele não fica. Outra coisa que me chama bastante atenção, e aí também diz respeito à regionalidade, é o território que cada um atua, né? Então, que características cada profissional tem que ter para atuar numa dimensão geográfica imensa, que em outros países é quase o país todo, e aqui para nós é uma regional, né? Então, assim, tudo isso foi muito, muito interessante de ver, de conviver. No quesito equipes de venda, é uma característica, e a maior diferenciação é no gestor dessas equipes, né? Então, assim, alguém que tenha passado por várias regionais, como é que ele age, reage, quem atuou somente numa regional, como é que ele age. Então, enfim, assim, essa regionalidade, para mim, impactou bastante. Foi uma surpresa muito legal. Acho que tem uma coisa aí, o Marco, eu ia te provocar aí a questão de gerenciar a distância, né, Marco? Acho que você também teve essa vivência aí, o gestor, como a Fátima colocou, ele gerencia times que estão, às vezes, a milhares de quilômetros, né? É uma característica bem acentuada mesmo, né? Como a gente falou, como a Fátima falou, e nós passamos por isso, né? A gente viveu aí nesses anos aí de estrada, né? Bastante isso, fazer gestão não presencial, né? Bem antes desse momento que isso é quase obrigatório, a gente teve essa experiência e realmente de norte a sul, assim, quer dizer, a gente passava meses, né? Sem, isso acontece até hoje, né? Sem se reunir com o colega, com o subordinado, o colaborador, e fazia aquelas 2 ou 3 reuniões anuais, eventualmente fazendo uma rodada nesse meio tempo, mas no mínimo aí 2 meses, 3 meses, você realmente era à distância. Numa época que isso não era muito comum, né? Como eu falei, como é agora em função de recursos, até da pandemia, mas foi algo que a gente foi obrigado a fazer. E confesso que no começo, né, é uma coisa que me deixava um pouco à vontade. Depois a gente vai entrando nisso, né? E aí, Fátima, até entender, então, aproveitando isso, como a gente acabou realmente tendo essa escola, mas você destacou até que isso é um tempero do agro. Descontando aqui agora a fase de pandemia, os outros segmentos não têm essa rotina, não é tão comum. Como é que você compara assim, o agro com os outros nessa questão presencial? Né? O segmento mais próximo, que eu diria, do agro é a área de alimentos. Então, por exemplo, uma empresa de alimentos, uma fabricante de alimentos, raramente ela tem uma equipe própria para fazer a venda dos seus produtos num território tão grande quanto o agro faz. O que ela faz é através de grandes distribuidores. Então, um profissional, ele pode atender um território grande, mas ele atende um grande distribuidor na Bahia, um grande distribuidor em Pernambuco. Então, o volume de pontos de atendimento é menor, embora o território seja grande. E ele também tem que conhecer a regionalidade, mas ele sozinho dá conta de fazer isso.
No agro, não. Vocês têm características de safra. Então, ele tem que voar na jugular do produtor ou do distribuidor em determinada fase do ano. Depois daquilo, é uma manutenção diferenciada. Então, assim, essa questão do gerenciamento à distância, eu entendo que para o agro ele é mais delicado do que para outras atividades. O mesmo se dá com a área farmacêutica, através de grandes distribuidores. Eles não têm uma equipe, sabe, pulverizadíssima, como tem o agro. No máximo, o distribuidor faz com o fornecedor, né? Então, vamos pegar uma indústria farmacêutica. O que o grande distribuidor de medicamentos faz? Ele contrata, junto com os produtores, os fabricantes, aquele pessoal de propagandista, que vai fazer a propaganda. Então, é uma casadinha, mas é responsabilidade do distribuidor e não do fabricante. Sim. No agro, não. Então, vocês têm que ter um volume, é um exército que vocês têm na rua, né? Digamos assim, no campo. E qual a diferença? Um vendedor, um propagandista de pomada contra assadura, ele vai vender pomada contra assadura para todo mundo. O vendedor de agro, ele vai vender fertilizantes para todo mundo, mas para um grande produtor ele vai vender de um jeito, para outro distribuidor ele vai vender de outro, para outra região ele vai vender de outro. Então, assim, é uma pessoa que tem que ser autogerenciável, porque é o que você falou. Ele vai ficar muito tempo sem ter a chefia dele no pé dele, e o chefe dele tem que ter ciência de que ele está fazendo o trabalho corretamente, né? E para isso vocês têm métrica, mas independente da métrica, como é que está indo? Como é que está a liga do meu... como é que está a liga, né? O match do meu funcionário com o meu cliente, né? E isso realmente eu diria, terrível. É um ajuste fino muito delicado. Por isso que eu acho que o agro ele tem características muito, muito diferentes de qualquer outra área de atividade no Brasil, né? Em função da nossa dimensão. Isso poderia ser igual em qualquer outro país do mundo, mas aqui não. E acho que tem uma questão, né, Fátima? Eu não circulei tanto por outros segmentos como você, que atendeu empresas aí de vários segmentos, mas o RTV no agro, ele é agrônomo, é técnico agrícola, ele é um cara com uma formação técnica, que tem que ser bom em administração, que tem que ser bom em vendas, que tem que ser bom tecnicamente. Isso. Você também vê esse lado de que o cara tem que ter habilidades diversas assim também no agro? Ele tem que ter, dependendo do tipo de cliente que ele vai atender, e eu acho que aí entra mais, por exemplo, com a venda direta, que é direto com o produtor, né? Ele é aquele consultor de pé de ouvido. O que eu faço? Não deu certo? Como é que eu faço? Enfim, ele é realmente aquele técnico, aquele vendedor, aquele que acompanha a entrega do produto. Ele está lá no dia da entrega, se foi entregue, se não foi, se veio o saquinho rasgado, embolorado, não importa, ele está lá. Então, assim, a capacidade dele sempre é maior do que só vender o produto e entregar. E uma coisa muito interessante que cada vez que a gente faz uma entrevista técnica, né? Então você vai entrevistar um RTV, que é um engenheiro agrônomo, é um agrônomo. Eu não sou agrônoma, mas aí eu especulo tudo, né? Como é que ele faz isso? Por que ele faz? Então, na verdade, ele está me dando uma aula junto com a entrevista técnica, porque ele está me esclarecendo um monte de coisa. Isso vale para todas as posições, e as estratégicas também. E assim foi. E aí tinha a hora que na entrevista eu falava assim, para um pouquinho, para aqui. Parênteses, o que eu vou te perguntar agora não faz parte do escopo da entrevista, mas é uma curiosidade minha. E perguntava, como é que funciona isso? Por que chama assim? Ele me dava uma aula assim, você não vai me cobrar por essa aula. Não vou. Fecha parênteses, continua a entrevista. E você tem que rapidamente mesmo falar a língua, se integrar, criar uma empatia aí com esses candidatos. Então... Exatamente. E é uma facilidade que eu tinha, sempre tive, né? Que eu acho que foi um dos sucessos que a Lógica teve, que é entender o que o cliente quer. Porque o que o cliente quer nem sempre é o que ele precisa. Mas quando você fala para ele, olha, o que você está me dando é uma receita de bolo que vai abatumar, ele fala, por quê? Aí você explica por quê. E aí você é sincero no porquê. Não importa o cargo. Você tem razão, então vamos mudar a fórmula aqui. Então eu não quero mais isso, mas quero aquilo, aquele outro. Então, assim, essa interação na busca do profissional, quando você entende o que o cliente quer
e vai... Eu falei, eu sei exatamente o que ele quer. E você entrevista 20, 30, no 31º você fala, achei o cara. E faz a entrega. Aí ele fala, puxa vida, você entendeu o que eu queria. É aí que está o segredo, é aí que está a diferença. É você entender o que ele quer. A Fátima, eu posso falar por já ter trabalhado aí como contratante e tal, ela tem essa facilidade, conversa muito boa, assim, muito legal, de perceber o que a empresa busca e achar um ponto de equilíbrio, né? Entre aquilo que é a visão da empresa, às vezes traz bastante do histórico, de uma forma que sempre fez daquele jeito, com uma visão que a Fátima traz aí e consegue chegar num bom ponto de equilíbrio. E, Fátima, a gente falou bastante aí de seleção de time comercial. E nessas empresas, você também já trabalhou com recursos humanos internos aí. O que você traria, assim, também de característica, de coisas interessantes aí para as empresas do agro, mas para posições de gestão, marketing, RH, outras que você tenha trabalhado aí no mercado? Como é que eu posso te responder isso? Assim, trabalhar posições estratégicas, aí independe do agro ou não, mas, como eu disse, no agro tem características diferentes, ela requer uma atenção muito diferenciada. O que, às vezes, eu percebo com os RHs das empresas é um certo engessamento. Então, quando um RH determina uma política de contratação, de avaliação, de promoção, ela tem que levar em conta a característica local de cada time. Então, se eu estou em São Paulo, meu quartel-general é aqui, mas eu tenho um diretor financeiro que fica no Mato Grosso, ou que fica em Goiás, né? O que eu posso fazer com relação a essa diferença de localidade? E aí não é uma questão de território, mas as métricas nossas aqui serão diferentes das aplicadas lá em alguns casos, né? Então, eu percebi que, mais voltado à área comercial, existe uma certa dificuldade de tratar diferenças entre equipes no que diz respeito à avaliação de times. Eu sei que talvez vocês venham me perguntar, mas eu já vou me antecipar. O grande desafio hoje de qualquer empresa, seja ela de agro ou não, mas no agro muito mais, são os gestores, a equipe de liderança. Como é que você tira resultado à distância, como o Marco falou, sabendo que você tem uma equipe heterogênea, nunca existe uma equipe homogênea. A Fátima é diferente do Marco, que é diferente do Anderson, que é diferente do João, que assim vai as diferenças. E como é que você consegue tratá-los de forma minimamente similar para que todos tenham um bom desempenho e não desanimem, e não saiam do eixo? Isso é um desafio danado. A maioria quer passar a régua, todo mundo tratado igual. Não dá certo. Uma vez eu ouvi uma frase e ela é real. A justiça está em tratar desigualmente pessoas desiguais. Se você tratar todo mundo igual, dá rolo, dá problema, né? Vocês que já tiveram acesso a grandes equipes, vocês sabem que um gosta de falar, que nem nós, outros gostam de ficar quietinho num cantinho e fazer seu trabalho. Então, quando a empresa fala assim, para esta posição tem que ter alto grau de liderança e alto grau de iniciativa, provavelmente ela esteja matando um bom profissional de participar do processo. Porque ele não quer ser líder, ele não quer, a iniciativa dele é dentro da atividade dele, ele não quer ficar, né, toda hora brilhando. E o líder dele tem que entender isso. Ele quer fazer o trabalho dele, ok, oriente-o para que ele faça o trabalho bem feito. Então, o maior desafio dos RHs hoje tem sido isso, identificar essas diferenças, né? E como é que isso é tratado. E se o RH não tem uma política flexível nesse aspecto, ela não consegue passar para as lideranças como tratar isso. E os líderes não conseguem passar para as suas equipes. Então, é sempre uma briga diária. Isso é um aprendizado diário que o líder tem que ter, que o RH tem que ter com visão. Imagina você, um RH aqui de São Paulo, falar assim para um gestor lá do Mato Grosso, olha, não entra ninguém com mais de 26 anos para a RTV,
que não conheça todo o território, que não tenha engenharia agronômica, que não sei o quê, e que faça tal e tal coisa. Mas, gente, se eu tenho um cara aqui que ainda não terminou, que fez um técnico e está há 15 anos como um técnico agrícola e conhece tudo, eu vou perder um profissional desse? Então, assim, qual é a versatilidade que o RH tem que ter para gerir essas equipes, para ajudar o gestor na evolução? Então, vamos contratar, mas vamos incentivá-lo a fazer um superior, ou vamos incentivá-lo a fazer um aprimoramento para que ele tenha o mínimo de equiparação técnica, né, com seus pares, mas não deixá-lo simplesmente de fora, né? Então, acho que o maior desafio é o próprio RH da empresa. E esse desafio, Fátima, como é que tem evoluído? Porque isso é muito claro mesmo, né? Eu acho que é uma coisa assim flagrante, né? Em qualquer empresa, acho que nas grandes empresas. E você tem ali um discurso, e essa era até uma coisa que eu queria te perguntar, que existe um discurso da grande maioria das empresas, né? Que a empresa contempla isso, que tem foco no desenvolvimento de pessoas, né? Na gestão das pessoas, na gestão da diferença, da diversidade, que está tão em voga hoje, né? Só que na prática a gente sabe, como você falou agora, que isso é um desafio. Isso não é mais discurso do que prática. Então, isso com o tempo. O que tem de diferente aí nos últimos tempos agora, pelo ponto de vista do RH mesmo, né, da gestão de RH, que pode estar trazendo as empresas a serem mais práticas, a concretizarem mais esse discurso? Você olha e fala, agora isso vai mudar ou está mudando porque tem um ingrediente diferente aqui. O que você destaca? Na verdade, Marco, o RH ele não traz assim uma inovação tão radical que eu possa te citar. Aconteceu tal coisa e todo mundo vai mudar a partir disso. Não, aconteceu uma pandemia e todo mundo tem que mudar a partir disso. E o RH é responsável por auxiliar nessa mudança. Agora, essa mudança de atitude que faz com que as pessoas cheguem no final da linha, né, com todo esse discurso realmente colocado em prática, é a dor. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Quando você tem uma política linda, maravilhosa, escrita e pendurada na parede, não em prática, em algum momento você vai ter uma dor danada, porque você não vai conseguir. A aquisição de profissionais vai ser difícil, a retenção pior ainda, porque o que você fala é da boca para fora, né? Então não é uma cultura assimilada. Por sinal, cultura é um problema sério, porque o que mais impacta na cultura é a própria cultura. Você tem, às vezes, uma cultura de empresa familiar e, às vezes, até multinacional, que ela é aquele quadradinho, porque ou veio de fora, se for multinacional, sim, ou nacional, está acostumada daquela forma. Só que precisa mudar, como está acontecendo, precisa ter uma alteração, mas a própria cultura impede essa transformação. Então, só quando a dor for muito grande é que as coisas começam a acontecer. Então, vou te dar um exemplo. Eu já tive empresas multinacionais de vários segmentos, inclusive no agro, que a cultura da empresa é maravilhosa, só que a cultura do gestor não. Ele não assimilou a cultura da empresa. Então, na minha equipe não trabalha mulher, RTV. Mas por quê? Não me dou bem com mulher. Não trabalha homossexual. Mas por quê? Também não me dou bem. Então, assim, é a cultura dele que está prevalecendo. Não é a cultura da empresa. Não é tudo aquilo que você falou, né? É legal, mas e no final da linha? O que está acontecendo? Aí o RH tem que interferir. Aí sim, ele tem que interferir diretamente com o gestor, né, nesse aspecto. E tem o peso, né, Fátima? Assim, você reforçou bem, esse gerente de nível médio, ele é crítico, né? Porque ele tem que realmente transformar a cultura, transformar as práticas de governança, os objetivos da empresa em prática do dia a dia, em prática. Isso. E eu acho que no agro, né, o RH ele tem um papel de suporte, mas quem está no dia a dia ali com o pessoal, principalmente no comercial, é o gerente regional. Exatamente. É ele. É o cara que vai converter aquelas práticas, aquela cultura, aquela política em ações, atitudes e cultura no dia a dia. Se ele não tiver o alinhamento com a cultura organizacional, aquilo não vai chegar lá na ponta nos RTVs, ATVs e nos clientes lá no final da linha. Você sabe que o RH, eu acho que a maior posição dele é realmente tratar só com os gestores, né?
burilar, alimentar esses gestores de forma que ele possa colocar em prática isso com a equipe. Ele colocou em prática, está todo mundo bem. Ele está bem, a empresa está bem, a equipe está bem, né? E o desafio desse gestor é entender a equipe, como é que ela anda. Então, é naquilo que eu falei. Um fala mais, outro fala pouco, outro não sei o quê. Esse é um ponto legal. A gente quer também, vai falar de outras coisas, mas o comercial ali, o RTV, com características diferentes e que dá resultado, né? Então, a gente cria esse estigma, né, de que ele tem que ser o cara que se dá bem com todo mundo, que no agro, né, que toca violão, que conta piada, que é extrovertido. É a figura que joga se cria, truco. assim, né? Joga truco, bota esse cara na frente que ele vai dominar a audiência. E você tem vários exemplos aí por onde a gente passou de profissionais de excelente desempenho, excelente performance, mas usando outra tática, né? Então ele não é o cara extrovertido, que conta piada, que concentra a atenção em volta de si, mas ele é muito organizado, ele dá para o cliente, ele dá aquele que você falou, aquele suporte técnico, né? Então ele leva uma informação nova que o cliente não sabia, ele lê mais. E não é que um seja melhor do que o outro, eles têm estilos diferentes. Muitas vezes o introvertido, para algumas regiões, características, vai ter um desempenho até superior àquele perfil típico, mais extrovertido de profissional de vendas. E aí está muito ligado ao estilo do comprador, né? Então, quem vai comprar o teu produto? Seja ele o produtor final, seja ele uma distribuidora. Se o dono ou o comprador da distribuidora é um cara mais centrado, ele não quer um fanfarrão, ele quer alguém igual a ele. Né? Senão ele acha que o fanfarrão é bagre ensaboado. Já vai me deixar na mão. O outro não. E tem uma mudança de geração, né, Fátima, que está acontecendo, né? Então, se você você vê que é uma coxa de retalhos, porque é tanta coisa ao mesmo tempo, porque junto com a característica individual de cada um, a cultura da empresa, os objetivos que a empresa coloca, o cliente está mudando muito rapidamente. Exatamente. Então, o cliente do agronegócio, ele era tipicamente a pessoa de 60 anos, 50 e poucos anos. Hoje em dia, você tem jovens de 23, 24 anos administrando grandes propriedades. Você tem mulheres gerenciando, recém-formadas, gerenciando grandes propriedades. Você tem uma mudança geracional aí acontecendo no campo e que os perfis mudam, né? Então, os jovens aí, as gerações mais novas, elas têm uma coisa de olhar o número, olhar o custo-benefício, de olhar o detalhe, de querer que tudo esteja registrado, e isso muda a demanda para o vendedor e para a empresa. Exatamente. Você tem que mudar a forma como você age com eles, né? O legal disso tudo é que ao mesmo tempo que a geração de quem compra está mudando, a geração de quem vende também. Né? Esses jovens, eles vêm com uma cabeça diferenciada, eles vêm com objetivos muito claros, bem definidos, não só em ganhar dinheiro, mas em deixar algo melhor no mundo. É muito interessante quando você entrevista um profissional que está numa empresa, por exemplo, eu estou com uma vaga de RTV Matopiba, Norte e Nordeste. Eu perguntei para um rapaz, falei, o que te interessa para sair da onde você está? Ele falou assim, me interessa o projeto que a empresa tenha para essa região, porque vender por vender eu fico aqui. Mas qual é o projeto? O que ela quer? Né? E onde eu me encaixo nisso? Um rapaz de 25 anos. Né? Senso de pertencimento, né, de participar. Ele podia falar, eu quero ganhar mais, que é o mais fácil, né? E realmente, quando ele perguntou para meu cliente falou, não, eu quero crescer aí, não. Mas qual é o diferencial? Não tinha muito, ele falou, não, eu vou ficar onde eu estou. Então, vender por vender, eu vou ficar onde eu estou, né? Mas o que mais você tem para oferecer? E aí as empresas têm que começar a olhar para os projetos, não só para venda, né? Não quero só vender, mas o que eu quero construir? E aí vai entrar um monte de coisa, né, Anderson? A gente falar de RH é legal porque a gente não está falando, como eu disse no começo, não está falando de uma massa, você está falando de pessoas. Pessoas não têm duas iguais, se não tem duas identidades, duas digitais iguais, digitais. Imagine no resto. A gente vê isso em casa com os filhos. Você tem 2, 3 filhos, não tem um igual ao outro, é tudo diferente. Imagine isso numa equipe, numa empresa, onde você tem que conciliar tudo junto. Né? E lembrando que
Uma boa parte das empresas, e às vezes o gestor não presta atenção, ele olha, os funcionários às vezes olham para o gestor como fosse o pai ou a mãe. O que eu faço? Eu estou com um problema. Por que você não me ajuda a resolver esse problema com o cliente? Ele está, resolve aí, depois eu vejo. Não, não é assim. O que eu faço com o meu cliente? Ele está com problema, eu sozinho não consigo, né? Então, ele está pedindo ajuda e o gestor não entendeu isso. Então, é como pai e mãe mesmo, você tem que estar lá. E aí? Se é para dar bronca, você vai dar bronca, se é para deixar de castigo, você vai deixar de castigo. Mas o resultado final tem que ser bom para todos, né? Principalmente para o cliente, senão você morreu. Fátima, fala para a gente um pouco assim, como é que você vê a ligação da área de marketing com a área de RH? Onde é que estão as sinergias, os conflitos, as oportunidades, na tua experiência? Como é que você vê esse balanço aí? Bom, eu vou remeter um pouquinho da entrevista que vocês fizeram com o Sérgio, que foi muito sensacional. Ele falou uma coisa importantíssima, como é que você constrói uma marca forte? E, além do produto, você tem que ter o serviço e o relacionamento. Então, tudo isso é feito por pessoas, né? Então, o RH está diretamente ligado. E quando a gente fala construir uma marca forte, não é só uma marca na venda do produto. Então, por exemplo, eu construir uma marca McDonald's, todo mundo lembra do hambúrguer, mas e todo o serviço que está atrás daquilo, que é feito por pessoas. Então, quando você fala de uma marca forte, para o RH, isso tem sido denominado como employer branding. Como é que eu atraio e mantenho? Eu só consigo isso com uma marca forte. E eu só consigo isso com o marketing do meu lado e o engajamento de pessoas. Aí não tem jeito. Aí não tem para ninguém, né? Como ele disse na entrevista, existe uma necessidade muito grande de um planejamento flexível. Quando a gente fala em planejamento, não importa qual, seja ele estratégico, geral, seja ele de um projeto, é sair de um lugar e ir para um lugar diferenciado. É uma ponte, o planejamento é uma ponte. Isso é construído por pessoas. Portanto, o RH está intimamente ligado. E essa ponte ela só consegue ser construída de tirar a empresa de um posicionamento para outro, elevá-la num outro posicionamento, através de engajamento. E engajamento, voltamos lá, depende de uma liderança, depende de uma série de ações humanas. Então, construir uma entrega de valor, se não tiver o marketing, não tiver unido ao RH e vice-versa, não sai. O vendedor não consegue vender uma marca se o marketing não construiu aquilo, se o RH não proporcionou o treinamento e a condição necessária para aquilo. Então, assim, eu acho que os dois andam não de mão dadas, mas abraçados, literalmente abraçados, senão não tem negócio. Acho que uma das coisas aí que marcam as empresas quando elas vão crescendo, você começa a ter falhas de comunicação, né? Então, é muito comum. A empresa vai crescendo, os níveis hierárquicos, cada área vai se desenvolvendo, vai crescendo. Você começa a ter cada área puxando para os seus indicadores, para os seus objetivos e criando esse distanciamento, a falta de alinhamento. E o RH e o marketing, eles andando juntos, eles ajudam a dizer, olha, apesar de cada um ter os seus objetivos separados, no final, todo mundo tem que entregar isso, tem que chegar do ponto A ao ponto B nesse sentido. E a comunicação, ela é uma coisa crucial, e a dobradinha aí do marketing com o RH, endomarketing, né? Trabalhar o marketing para dentro da empresa, ele ajuda muito. Você sabe o que eu acho? Que eu sempre digo que o RH é a graxa da engrenagem de uma organização. Então, assim, nós temos que transitar em todas as áreas de forma a agregar, né? Então, assim, é o que você falou. Eu posso ajudar vendas, eu posso ajudar marketing, eu posso ajudar administração, eu posso ajudar industrial, porque eu estou transitando nesse nível de comunicação adequado. Senão, não. Senão a gente acaba sendo areia, aí emperra tudo. Não pode, né? Então, o RH ele não pode ser um engessador de processos. Ao contrário,
Ele tem que ver o que está travando cada um dos departamentos e liberando na medida do possível, sem interferir no alcance dos resultados, né? Por isso que eu acho que quando é uma coisa assim, voltando aí uma pergunta do Marco, né? Como é que o marketing e o RH podem ajudar a organização? Para mim, é uma visão tão clara de que sem o marketing a gente não vai conseguir construir uma marca forte e, portanto, não vai ter uma atratividade. Quando você começa a analisar os números e ver que a tua rotatividade em qualquer das áreas é muito alta ou está acima de uma média considerável, olha, é bom se preocupar, porque você tem que começar a olhar realmente o que está acontecendo com a sua marca. Né? Como é que você traz, ou como é que alguém vai sair de uma outra empresa e ir para a sua? Por que ele vai sair? É a sua marca que fala. Fátima tocou no termo que eu queria perguntar. Essa é uma angústia de todos os executivos aí, rotatividade, né? E a gente, no agro aí, na área comercial, lida com uma rotatividade alta, com um assédio grande dos funcionários nossos aí que estão nos nossos times. Como é que você vê aí a questão da rotatividade? O que as empresas talvez estejam pecando, que está estimulando ou que não está reduzindo aí a rotatividade e preservando valores que você leva anos para construir e às vezes são perdidos aí para o mercado. Como é que você vê a questão da rotatividade? Como é que a gente consegue ajudar? Passa por uma série de fases e começa pela comunicação. Se o profissional não tiver ciência que ele faz parte de um projeto da empresa, por mínimo que seja, se eu sou um ATC, como é que eu chego à RTV? Se ele não sabe isso, a primeira que acenar com a mãozinha, ele vai embora. A primeira empresa que falar, você vai ficar 1 ano como ATC e eu te promovo para a RTV, ele está indo, porque estão dizendo para ele onde ele pode chegar. Outra coisa é que se você não tem, eu não vou nem chamar de plano de carreira é do profissional, não é nem só da empresa. Eu não vou entrar, eu não posso. Já me perguntaram isso, aí o funcionário fala assim: sim, mas qual é o plano de carreira da empresa? Depende de você. A vaga pode existir, mas se você não corresponder, você não vai ser promovido. Então, plano de carreira, ele não vou dizer que é ilusório, mas depende do profissional. A empresa pode ter lá um monte de coisa, mas e aí? Então, assim, a retenção do profissional, ela está alicerçada em algumas premissas muito importantes. A comunicação é uma delas. A empresa ter o mínimo de como é que eu te diria? Um nível salarial correspondente ao mercado, não precisa estar acima, mas ela pode estar na média e premiar mais agressivamente, se ela não tem como ter um fixo. Eu como empregador, e vocês sabem que ter funcionário é caro, é muito caro. Então, às vezes, você minimiza no fixo, mas maximiza no variável. Então, é uma equação que ela tem que ser bem digerida, mas, acima de tudo, é um problema de gestão. A maioria dos profissionais saem porque o gestor não é bom. Eu já cansei de ouvir isso. E, assim, já presenciei profissionais que pediram seu desligamento, e não na área comercial, na área administrativa, e que a gestão tentou segurar, aumentando o salário, e não, porque o gestor é o mesmo, não vai mudar nada. Eu vou ganhar mais sofrendo mais ainda. Então, a resposta óbvia é tentar reter pelo salário. Mas até na questão das novas gerações, né, Fátima? As pessoas estão buscando além do salário. Né? Então, o que está por trás do salário, a relação com a empresa, a relação com a cultura, com o gestor, ela tem pesado mais a cada ano. E assim, quando você coloca o profissional, também já aconteceu inúmeras vezes, você coloca o profissional na entrevista com o gestor, vamos pegar um RTV. Depois ele liga para dar o feedback. A entrevista foi boa, mas eu não tenho interesse de ir para aquela empresa. Eu falei, por quê? Não, com aquele gestor não dá, não. O jeito, né, dele entrevistar, de perguntar, a agressividade que ele colocou, não dá, não. Sabe, a questão não é ganhar mais, é aquilo que eu falei no começo. A questão é ser feliz, né? Hoje as novas gerações, elas estão muito interessadas em fazer, sim, a construção financeira da sua vida,
mas não com uma faca no pescoço, né? Todo mundo sabe que não dá, que não é mel na sopa, que você não vai entrar numa empresa e ficar no bem bom. Não. Mas como esse estresse é gerenciado é que diferencia. Como isso é passado para cada equipe é que diferencia. Quando você tem uma equipe que você domina, que você tem ela na tua mão, a empresa pode estar pedindo recuperação judicial. Você vai falar para ele, gente, não saiam agora. Eu prometo, eu sei que isso aqui é passageiro, mas eles não saem. Eles vão passar o problema junto com você. A questão é como você diz isso para eles. Ó, gente, entrou em recuperação judicial, não sei não. Então, é assim, é a gestão mesmo da pessoa, é isso que mantém ela na tua organização. E é o que você falou, às vezes você levou anos para formá-lo, para fazer ele entender tudo aquilo, e de repente, o ativo mais caro é aquele que você perde sem necessidade. Você perdeu um profissional que podia ter ficado. Você deve conhecer, né, Fátima, aquela frase, né? E se eu investir no profissional e perder ele? E se você não investir, ele continuar? Então, o que é melhor? Você investir no profissional, colher os frutos e, eventualmente, até perdê-lo? Ou você não investir e ter uma equipe de baixa performance que não sai da sua empresa, né? Que permanece Exatamente. na sua empresa? Porque aí você está pagando muito caro pela ignorância, né? Pelo mau desempenho mesmo. E olha, Anderson, por incrível que pareça, ainda existe empresas que não conseguem enxergar isso com tanta clareza, viu? Infelizmente, isso em qualquer ramo de atividade, mas no agro, se tratando de equipes externas, existe sempre aquela situação, eu não sei o que ele está fazendo no campo, não sei se ele pega de sexta-feira e vai visitar a namorada em vez de trabalhar para mim. Gente, você tem que ter uma equipe, né, em quem você possa confiar. E eu costumo dizer o seguinte, qual é a meta dele? Ele vende 1.000 por mês? 1.000. Você quer que ele venda 1.200? Ele vai vender 1.200. Se ele vai de sexta-feira para a namorada, não faz a menor diferença, desde que ele venda os 1.200 com qualidade para o cliente. A hora que você ligar para o cliente e falar assim, nossa, esse menino que você tem aqui é um primor. Acabou. Se ele vai de sexta-feira, também não faz diferença. Ele não pode saber disso, né? Mas você fica na sua. Senão ele vai toda sexta-feira namorar. Então, assim, o segredo disso tudo está em quem você coloca para dentro da tua equipe. Seja ele um vendedor, seja ele um gerente, seja ele um diretor. Essa coisa de falar, onde você quer estar nos próximos 5 anos, eu acho muito bonitinho. Eu quero estar no seu lugar, mas e daí? Fazendo o quê? De que forma? Conduzindo de que jeito? Essas perguntas padrões, assim, nunca me encantaram muito, não. Com respostas padrões, né? Que daí o candidato já sabe o que a empresa quer ouvir e responde, sem, às vezes, nem ter a maturidade do que aquele gestor faz de fato, como que é a qualidade de vida dele, como é que é a dinâmica dele, né? Então, o decoreba, acho que realmente não cabe mais nesse profissionalismo. Virou modismo, né, Anderson? Virou modismo. Então, assim, grandes consultorias e mesmo grandes RHs tem um script lá que eu acho assim meio desastroso, né? Enfim, mas tem essa validade. E aí, quando eu pergunto para o profissional, o que você não quer na tua vida? O que eu não quero? Ele já para pensar. Como que eu não quero? Não, estou aberto a tudo. Falei, olha, cuidado com o que você vai responder, hein? Cuidado com o que você vai responder. Então, assim, você tem que levar as pessoas a pensarem, não é a tagarelar, é a pensar, o que eu quero para a minha vida. Eu estou casado hoje, sua esposa trabalha? Não, não trabalha. Então, ela quer trabalhar? Onde você quer estar daqui a uns anos? Em que pés ela está trabalhando? Você quer ficar só nessa região? Posso te mandar para outras regiões? Não posso? Ele começa a ficar perdido, porque ele falou assim, e aí, se ela começa a trabalhar, porque ela está de licença maternidade, mas ela é tal. Isso, e aí, eu fico aqui, o que eu falo para ela agora? Que eu tenho disponibilidade para mudança? Não tenho? Hoje não tenho, ou tenho, mas amanhã não vou ter mais? Eu falei, então, eu sempre levo o profissional, também não importa o nível, a pensar sobre ele. Ele só vai me dar, a mim não, só vai dar bom resultado para o meu cliente se ele estiver feliz, se ele estiver bem. E estar feliz não é trabalhando, que lugar legal, tem tudo que eu quero. Não. E o pessoal de agro sabe disso. É árido, essa área é árida.
É arregaçar a manga, é pegar sol, chuva, é pegar um tempo agora como o frio que queimou uma parte da safra toda e ter que ir lá, estar do lado do cliente dele, vendo o que pode fazer, onde vai remendar, enfim, ele é ombro do... Aquela venda consultiva que nós falamos, né? E aí é ser humano com ser humano. Por isso que o RH é importante, porque ele é diferente. É o ser humano vendedor falando com o ser humano comprador, falando com a dor dele, sentindo o que ele sente na pele, porque se ele não conseguir vender, ele não bate a meta dele. Legal. E, Fátima, o que essa pandemia, esse período aqui, que mudanças isso trouxe? Grandes mudanças definitivas, né? Não essas transitórias, né? Mas o que você vê que mudou definitivamente aí no universo, no trabalho da gestão de RH e do teu ponto de vista? Uma questão forte foi o relacionamento com o cliente. Outra foi a gestão de equipes, né? Como é que você consegue o mesmo resultado não ter o funcionário estando do teu lado. E aí não estamos falando só de comercial, mas grandes organizações, a administração está toda em casa, no home office, e eu tenho um cliente que fez uma mudança de sistema, de plataforma, com os funcionários em casa, deu certo. Então, assim, muitos paradigmas foram quebrados, mas eu participei de uma live com distribuidores do agro, grandes distribuidores, e um deles, o diretor de uma dessas empresas, falou assim para mim, uma coisa que me surpreendeu foi que o cliente virou para mim e falou assim, gente, precisou uma pandemia para eu perceber quanto tempo eu perdia com esses meninos me atormentando todo dia lá. Eu podia ter atendido eles pelo vídeo, não ficava todo dia com aquele vai e vem, vai e vem. Então, assim, um produtor falou isso, quantos outros não teriam dito a mesma coisa? E a venda dele não caiu nem um centavo. Mudou a forma daquele profissional fazer a venda dele. Então, a tecnologia ela veio para ficar. Ela não tem mais retorno. Se você vai trabalhar online ou se você vai trabalhar presencial, vai depender da sensibilidade que você tenha com o seu cliente. Se você entender que é melhor para o seu cliente te atender por um vídeo, converse com ele pelo vídeo. Não deixe de conversar. Mas ele vai se sentir amparado do mesmo jeito. Agora, se ele falar, vem aqui, porque eu estou com um problema, eu quero que você veja, você vai lá, né? Porque é uma venda técnica. No meu caso, ele não precisa falar, vem aqui que eu vou te passar uma vaga. Ele pode me passar todas as características pelo vídeo que eu entendo do mesmo jeito, né? E eu posso atender São Paulo, como eu posso atender o Pará, do mesmo jeito, não faz a menor diferença. Então, assim, a pandemia trouxe aquela visão interna mesmo de quem era extremamente controlador, não tenho mais controle. Minha equipe está aí no mundo e eu tenho que dar resultado assim. Os que não estão conseguindo ver isso estão sofrendo, mas você não tem noção do quanto. Não, eu tenho profissionais, eu tenho empresas, clientes que assim, não, mas não pode, tem que falar comigo antes. Não tem que falar com você antes, você tem que ter resultado, gente, presta atenção. Você precisa de resultado. Quando você, eu volto naquela fala anterior, quando você fala para o teu profissional, você vai vender lá para o Matopiba. Eu não vou estar com você todo dia, fisicamente, mas eu vou estar disponível para você para os problemas que você tiver com o cliente. Me aciona quando você precisar. E você vai ter que confiar nele, a relação é outra. Você vai dizer para ele qual é a responsabilidade dele, o quanto você está apostando nele, que isso cresce muito a responsabilidade dele, o quanto você espera de resultado não só financeiro, em termos de valores de vendas, mas de resultado de dimensionamento da tua marca naquele local. Você pode não ter feito todas as vendas que você queria, mas a tua empresa ficou muito mais conhecida, provavelmente na próxima safra você vai conseguir vender. E isso muda o paradigma de um controlador, por exemplo, de um gestor que é extremamente controlador. Como é que ele vai fazer isso à distância? Sem ter que viajar toda hora lá para a região e ver se o rapaz está fazendo as vendas que têm que ser feitas. E Fátima, como que a lógica pode ajudar aí as empresas de agronegócio? A gente
veio aí de empresas de insumos, mas você já falou, né? Tem as empresas de distribuição, tem as empresas de logística, tem as empresas de grãos mesmo, né? Como que a lógica pode atender? Que tipo de serviços aí a lógica auxilia empresas do agronegócio? Além da área de recrutamento e seleção, né, que se tornou uma especialidade também dentro do segmento agro, nós temos uma equipe muito bem estruturada para, conforme eu falei, para revisão ou implantação dos subsistemas de RH. Ou você tem uma empresa completa, você tem um RH, você tem os subsistemas prontos, mas você está com problema de rotatividade na equipe comercial. Então, a gente faz uma avaliação do que está acontecendo, se o problema é comportamental, se o problema é gestão, se o problema é salário, enfim, e faz um processo de desenvolvimento daquela equipe dentro da característica que o cliente quer. Então, não é um programa só de treinamento, é um programa de desenvolvimento profissional. É um PDG ou um PDI, porque às vezes é uma equipe toda ou só um profissional. Tá? E às vezes, quando é um profissional, é o gestor. Então, ele precisa de um PDI. Ele precisa de um programa de desenvolvimento para não ensiná-lo, mas reorientá-lo na gestão da sua equipe. Né? E aí vai entrar todos esses paradigmas que a gente vai ter que quebrar com ele para ele entender que não adianta pôr chicote. Ou então, tem uns que delargam, eles não delegam, eles delargam, deixa lá e deixa que vai, não sabe nem onde está a criaturinha, nem o que está fazendo. Não, também não. Nem lá, nem cá, muito pelo contrário. Né? Então, você tem que ter o bom senso, né? Bom senso cabe em qualquer lugar. Então, a lógica pode auxiliar em processos seletivos de qualquer natureza. Eu tenho uma equipe para profissionais mais operacionais, digamos assim, equipes de venda, ATCs, analistas, enfim, e eu e mais uma profissional fazemos toda a parte de executivos, né? Legal. É bacana, assim, que a gente tem muita afinidade aí com a Fátima. Eu fui, ao longo aqui do nosso papo, anotando algumas coisas, né? Então, assim, o peso do gestor, né? Então, assim, o gestor de nível médio, que gerencia aí os times, ele tem um peso muito grande na organização, porque ele transforma a mensagem central no dia a dia, nas ações. O peso de você ter um planejamento mais de médio e longo prazo. Então, as novas gerações, os profissionais novos, eles buscam algo mais, além do desempenho no dia a dia, do salário, eles buscam fazerem parte de algo maior, que possa ser sustentável, que possa levar ganhos para a sociedade, que possa trazer ganhos para a sua qualidade de vida também. O alinhamento da comunicação, então a empresa cresce, começa a ter muito conflito entre departamentos, entre áreas. O nosso papel como consultores, né, Fátima, de muitas vezes não falar o que o cliente quer ouvir, né, mas falar aquilo que precisa ser dito. Então, a nossa perspectiva externa nos permite muitas vezes falar aquilo que é um paradigma, às vezes, de décadas que aquele gestor, aquele executivo tem, e a gente entra no jogo para justamente trazer coisas de uma visão externa. E, às vezes, são coisas incômodas, né? São mudanças que não são fáceis de serem feitas nas organizações, mas que a gente tem que ser transparente, tem que ser claro nessa comunicação e levar isso para o time, e toda essa mudança que a pandemia trouxe. Né? Então, a gente foi acelerado, todo mundo teve que se digitalizar, aprender ferramentas, a mudar o seu estilo de gestão, acompanhar a equipe numa outra dinâmica. Então, acho que a Fátima, eu, o Marco, a gente tem vários pontos em comum, a coisa de customizar, ouvir o cliente, cada cliente vai ter uma necessidade, cada cliente vai ter um pacote que ele precisa fazer, e o nosso trabalho tem essa flexibilidade aí, que a gente consegue adaptar o atendimento à necessidade do cliente. E, assim, foi muito legal esse papo, queria deixar aberto aí para vocês falarem também. Para mim foi um prazerzaço, assim, como sempre, bater um papo com a Fátima. Mas o Marco também, acho que você pode nos trazer aí, que acho que foi um bate-papo legal para você também. Muito legal, realmente, Fátima, obrigado de novo. Acho que é muito enriquecedor aí. Como o Anderson falou, tem uma aderência muito grande, né? A gente busca isso e sabe que ela potencialmente existe. Essa do RH, do marketing, quer dizer, acho que é uma dobradinha, como você falou, né? Tem grande potencial aí para bombar as empresas, né? Acho que existe hoje uma
já há algum tempo, essa coisa da experiência do cliente, né, como cliente consumidor, mas a gente tem que olhar para a experiência do colaborador interno, né? Exatamente. E foco de Exatamente. conseguir juntar essas coisas, eu acho que é o segredo do sucesso, né? Então, a gente, com certeza, tem muito para aprender e para interagir nesse sentido, e foi muito legal, realmente, agradeço aí a tua participação. Obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, falar sobre RH, que é o que eu amo fazer, né? E assim, a pandemia nos trouxe uma situação extremamente diferente de tudo que acho que o ser humano já tinha vivido, né? Em termos pessoais e profissionais. E se nós tivermos uma pandemia, o que nos diz que nós não podemos ter outra, ou não podemos ter outro tipo de problema que nos afete de forma a nos isolar novamente? O que significa que, acho que a partir da Covid, o RH e o marketing, principalmente, começam a repensar os seus processos e de como atingir mediante as situações de guerra, porque nós vivemos uma situação de guerra. Então, como é que nós vamos fazer chegar tudo que tem que chegar no meu cliente de forma adequada, muito bem valorizada com a minha marca, se eu estiver numa situação de guerra? Tem que entregar, tem que atender, e aí depende do RH, aí depende do ser humano. RH não é um departamento, são as pessoas que compõem. Se tirar as pessoas, a empresa fica vazia, né? Não tem por onde. Então, falar de RH para mim é sempre um prazer, estou à disposição de vocês para o que necessitarem e à disposição de atender quem vocês precisarem na área de RH. Muito bom. Agradeço bastante, Fátima, Marco, e a gente está aqui querendo dividir conteúdo, dividir informação, um pouco da nossa experiência aí de gerenciar equipes, de fazer contratação, de trazer pessoas que são especializadas aí na área de recursos humanos. Então, fique aqui com a gente está produzindo mais vídeos, dividindo conhecimento nos vídeos da 5P2R, Marketing de Precisão, e querendo traçar planos para a sua empresa, organizar o crescimento da sua empresa, investindo em pessoas, comunicação, ter um pacote completo aí para crescimento, nos procure, que estamos à disposição através das nossas redes de contato aí, LinkedIn, YouTube e todos os contatos da empresa. Muito obrigado, até a próxima, pessoal. Prazer. Tudo de bom. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. É isso aí, gente. Deu certo? Bem. Acho que deu. O que você achou? Eu adorei. Falei pra caramba. Não me deixa solta que eu falo. É bom. Fátima, estou vendo que agora não gravou nada, Fátima. Vamos ter que fazer de novo. Vamos começar de novo. Deixa eu só Falhou pegar aqui, um ó. copo d'água.